Você já ouviu falar que uma criança vive no mundo da lua ou é agitada demais e não para quieta? Ou você escutou isso quando era criança? Pois é, mas como definir quando isso é um comportamento comum da infância e quando pode ser um possível diagnóstico de TDAH? Hoje a gente vai receber aqui no nosso podcast Mentalmente Falando a doutora Cláudia Lobo, pediatra especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, palestrante e autora best-seller de livros de TDAH e autismo, para entender mais sobre esse tema que tem tantos mitos e também gera muitas dúvidas. Bora pro episódio de hoje? Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Doutora Cláudia, é um prazer receber você aqui no nosso podcast Mentalmente Falando, para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante que ainda tem muitas dúvidas e até mesmo alguns mitos, que é o TDAH infantil, né? O TDAH em crianças. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, viu? Nossa, fiquei bem feliz do convite e principalmente para falar de um assunto que eu amo de paixão, né? Que eu convivo com ele no meu dia a dia. Agradeço imensamente. Antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está escutando esse episódio, para quem escuta o podcast. Então, falasse como que começou a sua jornada aí nesses estudos sobre crianças neurodivergentes, né, transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH e o autismo. Eu gostaria que você se apresentasse brevemente aqui para gente. Ok. Bom, eu sou já pediatra há muitos anos, pediatra, alergista e imunologista, mas na verdade eu já convivo com a neurodivergência desde antes da minha formação, porque o meu irmão mais velho, ele é TEA, ele tem transtorno do espectro autista, com transtornos, do desenvolvimento cognitivo, tá? Então ele tem um atraso mental associado. Hoje ele está com 71 anos. Então, ali eu já comecei a aprender com a minha mãe, né, a ter uma sensibilidade muito grande para a neurodivergência. E quando eu comecei a minha formação, já anos atrás, dentro da pediatria, eu sempre, tive uma sensibilidade muito grande para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, sempre fiz cursos sobre desenvolvimento do bebê, da criança, então já implementava isso na minha prática clínica. Mas, há 6 anos e meio atrás, a minha netinha nasceu, eu, suspeitei de sinais de autismo nela, muito cedo, com 3 meses de vida, e foi aí que eu me aprofundei imensamente nos transtornos do neurodesenvolvimento. Fiz cursos, certificação, pós-graduação, eh, e passei a escrever capítulos, ser convidada para escrever capítulo de livros sobre autismo, escrevi um livro da minha própria biografia, né, do meu percurso com TEA e TDAH, que foi uma descoberta tardia, que virou best-seller, e atualmente eu estou, coordenando também um livro sobre autismo com mais 30 autores, mas autismo na maturidade. E minha neta, ela como eu fiz a intervenção muito precoce, porque o diagnóstico foi muito precoce, ela apresentou uma evolução maravilhosa. Hoje, aos 6 anos e meio, ela é uma criança totalmente funcional. Então, agora eu tenho por missão fazer diagnóstico precoce dos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente TEA e TDAH, para essas crianças, para esse público ter a chance de ter um desenvolvimento mais funcional possível na vida deles. Bacana. Então, realmente muito legal que você já traz essa sua bagagem pessoal, né? Essa sua vivência na sua vida pessoal para realmente seguir essa missão, digamos assim, né? De ajudar essas crianças. Muito bacana poder conhecer um pouquinho mais aí da tua jornada. E agora, então, eu gostaria então de adentrar na pauta que é o nosso episódio de hoje, o TDAH em crianças. Então, para a gente começar do Ok. começo, o que que é o TDAH e como que a gente pode diferenciar uma criança com uma personalidade um pouco mais distraída ou enérgica de um possível diagnóstico de TDAH? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E ele é caracterizado, por 2 pilares principais, que é a desatenção e a hiperatividade com compulsão,
compulsividade, né? O diagnóstico, geralmente, a gente faz pelo Manual Estatístico de Doenças do Transtorno do Neurodesenvolvimento, que é o DSM-5, que está na sua quinta edição, tá? Então, ele é um transtorno de desatenção, hiperatividade e impulsividade, e esse só que esse diagnóstico, ele tem que ser muito bem feito, detalhado. Por quê? Porque a criança, primeiro, tem que ser, os sintomas têm que aparecer antes dos 12 anos de idade. Tem que ser de uma intensidade, tá? E uma frequência grande em mais de um ambiente, como escola e casa, e uma intensidade suficiente para a criança ter prejuízos, e prejuízos importantes, tá? Prejuízo na escola, em casa, nas suas relações com os amigos, com a família. Se não tem prejuízo, ela até pode ter todos os sinais e sintomas descritos no manual, no DSM-5, mas se ela não tem prejuízo, não configura um transtorno, entendeu? Certo. Então, se a criança, por exemplo, uma criança que é distraída ou uma criança muito agitada, né? Não dá para falar de um diagnóstico para essa criança agitada. Ah, ela é agitada demais, não tem atenção, ela tem TDAH. Impossível, porque a gente precisa saber, será que aquela criança tem prejuízo? Qual a intensidade desses sintomas? Será que ela fecha os critérios? Entendeu? Uhum. Deu para entender? Deu para entender, foi bem claro. E falando sobre diagnóstico, hoje a gente tem visto uma procura muito maior, né? Hoje se fala mais sobre saúde mental, se fala muito mais sobre TEA, sobre TDAH, e isso é ótimo. Então, quantos adultos que passaram a vida, cresceram sem saber e foram ter um diagnóstico de TDAH ou de TEA, inclusive, também na vida adulta, né? Então, levando até rótulos pelos amiguinhos ou no colégio, como ai, é lerdo, não para quieto, é muito agitado, só dá problema, é preguiçoso. Então, quantas pessoas carregaram esses estereótipos, né, até receber um diagnóstico na vida adulta? E era essa pergunta que eu gostaria de te fazer agora, então, doutora. Você considera que o TDAH, ele é um transtorno comum na infância? E ele prevalece de forma igual ou pode piorar na vida adulta? Como que acontece isso? Olha, essa pergunta excelente, tá? Primeiro, realmente, os estudos mostram que ele é um dos transtornos mais frequentes na infância, tá? Os trabalhos variam um pouco, mas a incidência chega a ser de 5 a 7% na população infantil. Então, ele realmente é considerado um dos transtornos mais frequentes. E o transtorno o TDAH, o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, se ele não for diagnosticado a tempo, na fase infantil, quanto antes, ele leva a muitos prejuízos, ele evolui com muitas comorbidades, né? Como ansiedade, depressão, a criança ela vai ser vista na escola como uma criança desobediente, uma criança impulsiva, uma criança problema, né? Então a criança ela vai juntando ali muitos, como é que eu falo? Tantas críticas, tantas broncas, isso vai caindo a autoestima dela, ela vai se sentindo a pior das crianças, e ela vai evoluindo, e isso pode evoluir, como eu falei, para depressão, ansiedade, Uhum, na adolescência, uso de álcool, outras substâncias ilícitas, né? Acidente de carro. Realmente o prejuízo, se não diagnosticado, ele é muito grande. E a gente uhum, sabendo que é um dos transtornos mais frequentes na infância, realmente ele tem que ser muito bem estudado. uhum. E hoje, quando a gente fala em causas, então, do TDAH, quais são as possíveis causas para o surgimento desse transtorno? Porque tem muito mito, né? Tem gente que Sim. ainda acha que, ai, pode ser a criação dos pais, mas não tem nada a ver, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais, então, são as principais causas hoje do TDAH. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu vou classificar assim: é um transtorno do neurodesenvolvimento, então não tem nada a ver com pai ou mãe que educou mal ou não deu limite, tá? Uhum, A genética na verdade, a causa é multifatorial, né? Então, nós temos a causa genética,
as causas ambientais e as causas neurobiológicas, tá? Vou falar um pouquinho de cada só para você entender melhor. Com relação à causa genética, os trabalhos já mostram que é grande a contribuição da genética, chega a ser em torno de 70, 80% dos casos, dependendo de alguns trabalhos, tá? Então, a hereditariedade é grande, tá? Aí depois vem os fatores ambientais, esses fatores ambientais são mais intraútero, então, a grávida, fumo, álcool, né? Pressão arterial na grávida, diabetes, crescimento, atraso do crescimento intrauterino, a prematuridade, essa criança que precisou ficar em UTI. Então, são vários fatores intraútero, tá? E também, depois, logo no período pós-natal, se essa criança sofreu de anóxia, né, de outras comorbidades médicas, ela pode apresentar o TDAH. E, como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, falando em neurobiologia, nós temos uma área do cérebro, que é o lobo frontal, e dentro dele o pré-frontal, onde nós temos uma disfunção do funcionamento dessa parte do cérebro, levando a problemas, a uma disfunção do que a gente chama função executiva. Os transtornos dessa função executiva que acaba levando aos sintomas do TDAH, né, que é a desatenção, impulsividade, hiperatividade. E também nós temos aí uma alteração nas redes das sinapses neurológicas, né, que é a comunicação entre os neurônios. Então, temos as alterações dentro desse lobo pré-frontal, onde estão as funções executivas, e também as conexões com outras áreas do cérebro. Hoje em dia, a gente não fala uma alteração específica só do lobo, porque é uma conectividade, né? O cérebro, ele se conecta, os vários lobos se conectam através de redes neuronais. Então, uma alteração da função desse lobo, né, que é na formação, a formação desse lobo pré-frontal, que é da função executiva, ele atrasa o desenvolvimento dele, é um desenvolvimento mais atrasado, mais lento no TDAH. E também estão envolvidos alguns neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, principalmente, serotonina também, mas esses dois neurotransmissores também nós temos uma alteração, uma deficiência, né, ou uma hipossensibilidade dos receptores, então a gente tem uma diminuição desses neurotransmissores, também ajudando nos sinais e sintomas que aparecem no TDAH. Então, são vários fatores. Genético é o de maior peso, os ambientais, havendo essa alteração na função cerebral e na conectividade neuronal. Certo. Ai, ficou confuso? Deu para entender? Não, ficou bem claro, bem claro. Tá. Tá bem Ok. didático. Então, não tem nada a ver com o pai ou a mãe. É claro que o ambiente, ele pode piorar ou melhorar as crianças com o transtorno do TDAH, né? Com o TDAH, mas não que eles são causadores. Não que seja o motivo do surgimento, É, né? o ambiente em casa, com a mãe, não tem ligação. Legal. E falando então em sintomas, né? O próprio nome já diz, a gente sabe que tem a questão aí da impulsividade, hiperatividade e da dificuldade de atenção. Mas além desses sintomas mais clássicos, eu gostaria que você falasse pra gente quais outros sintomas mais claros e evidentes do TDAH que a gente pode identificar nas crianças. E com qual idade, mais ou menos, eles costumam aparecer? Assim, você falou ali que tem que surgir a partir dos 12 anos, se eu não me engano, né? Mas gostaria que você explicasse aqui pra Não, na gente. verdade, tem que surgir antes dessa idade, Antes. tá? Isso. Então, assim, existem alguns sinais que a gente chama sinais de risco, que a gente já pode verificar até nos bebês, tá? Assim como de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente já pode verificar alguns sinais de riscos como atraso
motor, atraso da linguagem, uma criança que ela é muito mais agitada, um bebê que não dorme, né? Um bebê Uhum. não, isso tanto no TEA como no TDAH, a gente vê muito. Depois essa criança vai crescendo, é aquela criança desatenta, lenta, esquece tudo na escola, começa a esquecer, não presta atenção, parece que está no mundo da lua. Inclusive, o diagnóstico diferencial, nessa faixa etária, você fica até em dúvida, nossa, será que vai evoluir um TDAH, um TEA, Uhum. né? Então, fica muito em dúvida. Porém, tem uma grande diferença aí entre TEA e TDAH, porque no TDAH, as funções executivas, esse lobo frontal, né, pré-frontal, ele demora mais para desenvolver. Então, por isso que a gente não pode dar diagnóstico numa criança abaixo de 4 anos, por Uhum. exemplo. Nós podemos ter sinais de risco que podem nos fazer pensar, inclusive nós não precisamos fechar um diagnóstico, tanto no TEA como no TDAH, que é o nosso caso aqui, Uhum. para fazer as intervenções nos bebezinhos. A gente já pode fazer intervenções com fisioterapeuta, se ele tiver um atraso motor, fono, se ele tiver um atraso de Uhum. linguagem, orientação parental. eh, então, já podem ser feitas intervenções se a gente desconfia que pode ser um TDAH. Agora, não é muito difícil fechar o diagnóstico antes dos 5, 6 anos de idade, justamente Uhum. por causa da maturação, das funções executivas, que é o principal alteração para nós termos os sintomas do TDAH, tá? Então, depois, além desses sintomas, a criança que esquece tudo, que não copia da lousa, a criança vai crescendo e aí vai começando realmente a apresentar muitas dificuldades na escola, nessa faixa etária, então, que ela vai crescendo, vai amadurecendo um pouco mais Uhum. a função, né, executiva. A função executiva é uma função cerebral que ela é responsável, pelo planejamento, pelo foco, pelo controle emocional, eh, pelo controle, eh é, geralmente tudo isso, pela memória de trabalho, que é quando a criança lembra rápido do que ela aprendeu naquele momento, para depois se consolidar, mais tarde. Então, quando você tem um prejuízo dessas funções, é que a criança vai apresentar o déficit de atenção Uhum. importante, a hiperatividade, impulsividade. Então, aquela criança que não sabe esperar a vez, que na escola vai ficar fazendo bagunça, não consegue se a explicação da professora demora muito, ela não vai conseguir ficar sentada ouvindo, ela vai se perder no meio da Uhum. explicação, não vai conseguir copiar tudo da lousa, vai levar para casa, a mãe pergunta: "Cadê a lição? Você não copiou nada, como é que você vai fazer?" Porque ela não conseguiu dar conta daquilo, né. Ela perde o foco num trabalho Uhum. muito prolongado, numa explicação muito prolongada. Pode ter lá o problema com os coleguinhas pela impulsividade, ela não espera a sua vez, não sabe esperar no jogo, com a impulsividade dela, ela pode, atropelar a brincadeira e os amiguinhos já ficam chateados, e por Aham. aquela hiperatividade, aquela criança que é uma bomba, né, às vezes, não convidam para os aniversários, e aí vem os prejuízos, aí a criança começa a ter muito prejuízo. Uhum. E doutora Cláudia, eu já vi alguns conteúdos falando sobre a questão de, às vezes, o diagnóstico ele demorar um pouco mais em meninas. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Afinal, tem alguma diferença na forma que os sintomas se manifestam entre meninos e meninas? Tem sim, tá? São 2 coisas. Primeiro que nós temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos, 3 tipos, tá. Nós temos o misto, onde a criança tem sintomas de desatenção, que são vários critérios, né, são vários, tópicos para desatenção, e então ela tem os tópicos para desatenção, que na criança tem que ter pelo menos 6 dos critérios diagnósticos Uhum. e 6 do diagnóstico de impulsividade e hiperatividade. Então, quando tem, tanto sintomas de desatenção quanto hiperatividade e impulsividade
no mesmo nível, 6 de cada, nós dizemos que essa criança tem um TDAH misto, tá? Quando ela tem predominância de desatenção, aí a gente fala que ela tem um TDAH predominantemente desatento. E quando tem predomínio da impulsividade e hiperatividade, a gente fala que ela tem um TDAH com predomínio de hiperatividade e impulsividade. Na menina, predomina a desatenção, tá? A maior parte das meninas, elas vão ter o TDAH com um componente mais de desatenção. Então, são aquelas meninas que elas não têm tanto o que a gente chama de sintomas externalizantes. O que são sintomas externalizantes, né? É aquela criança hiperativa, que não para, impulsiva, né? Além da desatenção. A menina já não tem tanto esses sintomas. Então, acaba que o diagnóstico dela acaba ficando mais tardio, porque ela tem mais sintomas internalizantes. O que são esses sintomas internalizantes? É um sofrimento interno. Então, ela não aprende, ela é desatenta, não consegue acompanhar os outros colegas, acaba tirando notas menores, ela acaba ficando ansiosa e ela vai se fechando, tá? Então, o déficit de atenção, a menina acaba demorando mais o diagnóstico porque ela parece menos. Ela sofre muito, mas ela parece menos, né? O menino, como tem sintomas mais internalizantes, ele predomina ou o tipo misto ou o hiperativo impulsivo, é muito mais fácil de você fazer o diagnóstico, né? Então, essa é a diferença entre as meninas e os meninos. Certo. E me corrija se eu estiver errada aqui, né? Mas também pode acontecer a questão da hiperatividade mental, né? Então, o Sim, pensamento que nunca também. para, né? Não, você não está. É isso mesmo. Nós temos a hiperatividade externa, que é aquela aparente, né? E tem isso tanto na menina quanto no menino, no adulto, é a hiperatividade interna. O cérebro está hiperativo, mas aquilo não se torna transparente, né? Isso acontece muito, por exemplo, no TDAH do adulto jovem. Que o adulto jovem, o adolescente, quando já está chegando mais na fase lá do adulto, ele se controla melhor, né? Dos sintomas externalizantes. Então, ele vai ter mais a hiperatividade cerebral, né? É Aprendeu a pensamento mascarar, rápido. né? Oi? Ele aprendeu a mascarar, né? Um Ele pouquinho. aprendeu a mascarar, entende? A menina já desde cedo aprende a mascarar, porque a menina é mais sociável, ela quer estar mais no meio das outras meninas, o menino já não tanto. Então, a menina acaba mascarando mais do que o menino, mas tem essa agitação interna, essa hiperatividade interna, que é comum tanto nela quanto nos adolescentes, mais para a fase adulto jovem. Bacana. E agora eu gostaria de ir para a parte, a gente fala um pouquinho das causas, dos sintomas, né, do que caracteriza de fato o TDAH, diferença entre meninos e meninas, enfim. E quando a gente fala de diagnóstico, você até já pontuou, né, o número X ali que tem que ter para preencher os critérios diagnósticos. Mas hoje, os pais, cuidadores, quais profissionais eles podem procurar para um diagnóstico e como diferenciar de outros possíveis diagnósticos? É um diagnóstico difícil, fácil, pode ser facilmente confundido? Eu gostaria que você adentrasse, explicasse aqui para a gente mais detalhadamente sobre como funciona esse diagnóstico do TDAH. Olha, o diagnóstico do TDAH, ele não é fácil não, tá? Não é fácil de fazer, porque ele pode ser confundido com muitos outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Porque está tudo interligado, né? Um transtorno, é claro, por exemplo, o TEA pega também função executiva, mas também pega outras funções cerebrais, ansiedade. Ansiedade, a criança pode ficar desatenta porque é uma preocupação constante, está sempre pensando em alguma coisa, isso pode deixá-la desatenta, ela está sempre com medo. Também a criança depressiva, né? A criança depressiva está sempre com medo, também isso pode torná-la desatenta. O TOD, transtorno do obsessivo opositor, né? Desafiante, o TOD, o transtorno opositor desafiante, é uma criança impulsiva, que briga com todo mundo, né? É, a- Porém, o TOD, ele sempre pega uma pessoa de autoridade
para desafiar mais, ele é mais desafiante, Uhum. né? Ou é o professor, o pai ou a mãe. A ansiedade, a criança pode ficar desatenta, mas ela não tem os outros, se ela está bem em casa, se ela está, a ansiedade dela diminui, ela consegue estudar, consegue focar. É, o TEA, por exemplo, tanto o TEA, que eu falo, é transtorno espectro autista, tanto ele Uhum. quanto o TDAH, eles têm, por exemplo, hiperfoco. Como é que você vai diferenciar esse hiperfoco? É a origem dele. O hiperfoco do TDAH é porque se ele pega uma coisa, tá? Um brinquedo, um jogo, que ele tem uma recompensa, que ele tem um problema no sistema de recompensa, eles querem recompensa rápido. Se ele pega um jogo que está muito atraente, que ele adora, ele vai ficar naquele jogo, né? Por quê? Porque é atraente, porque gera um prazer muito grande nele. Já o TEA, muitas vezes, é por inflexibilidade cognitiva, previsibilidade. Então, ele fica numa Uhum. coisa onde ele sabe melhor, onde é previsível para ele. Não tanto porque é um prazer enorme, não, tá? Então, é por apego a alguma coisa. Então, muda. Por exemplo, a hiperatividade, agitação. No Uhum. TEA, transtorno espectro autista, essa agitação, ela pode ser mais por transtornos sensoriais. A criança não está confortável no ambiente, na roupa, então ela fica muito agitada. Já no TDAH, é mais por distúrbio desses neurotransmissores, deficiência de dopamina, noradrenalina, então a criança não tem um sistema de regulação, né? Então ela fica agitada o tempo todo. Uhum. Então, o que nós temos que saber? É muito difícil diferenciar, tá? Fazer o diagnóstico diferencial, mas se nós fizermos uma anamnese extremamente detalhada para saber os sintomas básicos do TDAH, por exemplo, como que eles aparecem, qual a Uhum. origem deles, por que que eles aparecem, a intensidade, se aparece em mais de um ambiente, temos que detalhar muito bem. Então, é muito importante a anamnese que o médico faz, é muito importante o contato com a escola, porque a criança passa muito tempo na escola. Então, é muito importante saber como ela funciona na escola. Se ela está sempre agitando, se ela não consegue prestar atenção, se ela perde lápis, se ela não segue regras. Uhum. Em casa, é muito importante conversar com a família, se a criança é maior, conversar com ela mesma. Então, os médicos que podem dar diagnóstico é o pediatra, psiquiatra infantil, pode dar neuropediatra, neurologista também. Então, são os médicos. Agora, nós médicos, muitas vezes, precisamos dos outros profissionais para nos ajudar. Uhum. Por exemplo, avaliação neuropsicológica, o psicopedagogo, o psicopedagogo, neuropsicopedagogo, TO, que é o terapeuta ocupacional, eles podem nos ajudar através de exames, escalas, a avaliação neuropsicológica, ela vai nos ajudar a quantificar o quanto essa criança tem de desatenção, né? Uhum. Ela vai nos ajudar no diagnóstico diferencial. Então, na verdade, esse diagnóstico, ele tem que ser muito minucioso e não dá para ser uma pessoa só fazendo o diagnóstico, só se ele for muito Uhum. claro para o médico especialista que tem uma expertise muito grande em transtorno Uhum. no neurodesenvolvimento, às vezes ele até consegue, tá? Mas nós vamos precisar dos outros profissionais, da escola, do neuropsicólogo, para nos ajudar nesse diagnóstico. Não é fácil fazer diagnóstico diferencial. Uhum. Com certeza. Eu E respondi para também você? respondeu, Ah, obrigada. Essa questão também do tratamento multidisciplinar, né, muito importante, né? Então, tanto nessa etapa que nem você comentou aqui com a gente de diagnóstico e também de tratamento, que é onde eu gostaria de te perguntar agora. Quais são os tipos hoje de tratamentos para TDAH em crianças? E sempre vai precisar de medicação? Como é que funciona esse tratamento? então, o tratamento do TDAH ele é multimodal, né? Existe o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. Então, o não medicamentoso são vários, então entra psicoeducação, orientação parental para os pais, muitas vezes a criança tem
transtornos motores entre o terapeuta ocupacional. Então, ela é multimodal. Se a criança é um pouco maior, existe o biofeedback. Então, existem vários tratamentos que podem ser feitos que não o medicamentoso, tá? Uhum. Agora, no TDAH, diferente, por exemplo, do TEA, no TDAH, como a gente tem um distúrbio dos neurotransmissores, que já é totalmente conhecido, se a criança tem uma idade acima de 5, 6 anos, uma idade que ela possa usar uma medicação, os sintomas são muito importantes, intensos, e está levando um prejuízo muito grande para Uhum. ela na escola, na relação com os amigos, com a família. Sempre a gente pensa na medicação. A medicação, ela ajuda muito no tratamento quando é bem indicado. Só que o medicamento não é para todas as crianças. Existem Uhum. crianças que não respondem ao tratamento, que tem crianças que têm muitos efeitos colaterais. Então, nós vamos ter que partir mais para um TCC, para um tratamento cognitivo-comportamental, ou Uhum. cognitivo, psicoestimulação, para um tratamento de socialização, né? Então, vai depender muito de cada caso. Por isso que o tratamento tem que ser extremamente individualizado, porque nós Com vamos ter as certeza. crianças que vão precisar de medicação, outras que vão ter efeitos colaterais que não vamos usar. Não adianta Uhum. você dar só medicação, porque a medicação ela vai controlar os sintomas base, centrais, por causa pelo equilíbrio dos neurotransmissores. Então, ela pode ajudar na desatenção, na impulsividade, na hiperatividade, só que aquela criança que já tem um problema de relacionamento, de interação com seus amiguinhos, de baixa autoestima, uma ansiedade muito grande, só o tratamento medicamentoso não vai resolver. Por isso que Uhum. ele precisa ser multimodal. A gente precisa aliviar o sofrimento daquela criança. Ela precisa estar inserida na sociedade, com seus amiguinhos, na família, porque, Uhum. poxa, essas crianças juntam, elas acumulam tantas críticas, às vezes não são convidadas, né, para ir às festas de aniversário, Uhum. e os adolescentes acabam não conseguindo engajar num grupo. É muito importante, porque você sabe que o adolescente ele adora viver em grupo, né? Então, se ele não Sim. consegue engajar, muitas vezes na faculdade, como ele é muito literal, ele fala o que quer, ele é impulsivo, não pensa para falar, muitas vezes os amigos se Uhum. afastam. Né? Sim. Não, não quero aquele cara, pelo amor de Deus, ele atropela a brincadeira, ele, né, quer ganhar sempre. Então, isso acaba deixando ele para trás, sendo Uhum. dispensado daquele grupo de amigos. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, não adianta só medicamento, né? Uhum. A gente tem que ver os desafios que aquela criança tem, ou adolescente, ou mesmo adulto, Uhum. para poder escolher o tratamento correto. Se é uma Com terapia certeza. cognitivo-comportamental, se é uma criança menor, é muito importante Uhum. a psicoeducação também com os pais. Então, é multimodal mesmo, é um tratamento Uhum. multimodal, né? Deixa eu Até fechar. porque o TDAH, doutora Cláudia, normalmente, claro, não são todos os casos, cada caso é um caso, assim como o TEA, mas normalmente ele é marcado, às vezes, por essa dificuldade de organização, né? Que impacta muito na rotina por essa disfunção executiva, né? Então aí É, acontece o que você falou, autoestima baixa, além das relações sociais, porque daí às vezes vai crescendo, né? Criança já traz prejuízo. Aí às vezes cresce e não sabe que tem um diagnóstico. Aí, enfim, aí o trabalho exige, a faculdade exige, as tarefas domésticas exigem, as relações sociais exigem, então vai crescendo também desde novinho aquele sentimento, às vezes, de perdão, inadequação, inadequação. Isso. inadequação. Olha, eu Se não dou para sentir nada. diferente, né? Exatamente, sentir diferente. Aí aquele é preguiçoso, ele é isso, ele é aquilo. É, Aí vai acumulando essas feridas, né? E não é nada disso, é um cérebro que é. trabalha diferente, que não consegue esse autocontrole, ele demora para conseguir. Como Uhum, o amadurecimento
dessas funções executivas, ela vai melhorando com a idade, então alguns sintomas podem desaparecendo com a idade, né? Uhum. Principalmente os da impulsividade e hiperatividade pelo próprio amadurecimento da pessoa. Mas Sim. até ali, se esse diagnóstico é tardio, essa pessoa, esse adulto jovem já acumulou tanta coisa, tantos desafios, Uhum. tantas comorbidades, como depressão, uso de drogas, álcool, Uhum. já sofreu ali algum acidente, né? Não conseguiu casar ou arrumar para namorar é difícil, porque é aquela pessoa impulsiva, desordeira, que Uhum. nada organiza. Vai para a faculdade, se ela vai morar numa república, todo mundo reclama, porque é totalmente desorganizada, não consegue se Uhum. organizar. É muito complicado, é Muitos muito mais do prejuízos, que né? as pessoas. Os prejuízos são muitos, muitos. E risco de vida, né? É. Porque é muito comum acidente de carro e até Uhum. suicídio, quando a pessoa entra numa depressão muito grande, ela não consegue, se colocar na sociedade. Nossa, aquilo vai piorando, piorando e Uhum. pode chegar numa depressão tão importante até o suicídio, que é mais comum nas pessoas que têm transtornos, né? Uhum. Por isso, muito importante, então, né? Quem tá ouvindo a gente, talvez aí tá se identificando, independente da idade, né? Ou algum pai que tá desconfiado, né? Que seu filho possa, então, ter TDAH. Muito importante, né? Reforçar a importância de buscar um diagnóstico, começar esse tratamento, até mesmo também pela autoestima do seu filho, né? Para ele se sentir bem consigo mesmo, entender como que ele funciona, né, doutora Cláudia? Então, muito importante. Muito, muito importante. A gente se entender é muito importante, eu tiro por mim, mas depois eu falo sobre isso. Tá bem. Quer falar agora um pouquinho? Fica à Então, vontade. lembra que eu falei, né, que eu acabei escrevendo uma biografia, né, Uhum. autobiografia, acabei escrevendo um livro sobre a minha vida, e quando eu escrevi esse livro, que eu fui, como é que eu falo? Foi entender tudo que aconteceu comigo na infância, tudo os prejuízos que eu fui acumulando. Depois eu descobri nesse meio tempo que eu tinha um TEA associado, né, então, Uhum. na verdade, o TDAH com TEA, porque tinham coisas que não o TDAH não, o TDAH só não justificava, e aí veio o TEA, depois eu fiz a avaliação com alguém que não me Uhum. conhecia, para não ter viés. Mas aí eu vejo, por exemplo, no caso de todo mundo fala, né, que, ai, como ele jamais ele tem TDAH, como? Só tira boas notas, né? Olha a evolução, uma médica bem, Uhum. conceituada, mas ninguém sabe o esforço que eu fiz, porque o diagnóstico Uhum. do TDAH, ele veio já depois de formada. Eu perdi a vida, eu perdi a infância. Por quê? Porque eu tinha que estudar, 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 estudar. Eu não podia brincar. Se eu fosse perder tempo brincando, Uhum. saindo, eu não ia passar. Meus irmãos muito inteligentes, sempre tiravam. Meu pai militar, exigia notas altas. Eu queria fazer medicina, Uhum. então eu tinha que passar por uma federal, porque eu era de família pobre, não podia pagar faculdade. Então, imagina o quanto eu tive que estudar, né? Então, ninguém sabe. Uhum. Como que vai ter TDAH? Só tira nota boa, passou em primeiro lugar na federal. Só que ninguém sabe as custas do quê? O sofrimento, Uhum. ansiedade, momentos de depressão, de você estar sozinha, de você ver que você não acabou não tendo amigos lá da Uhum. infância, da adolescência. Cadê? Cadê? Foi assim, páginas em branco, né? Uhum. Então, foram muito prejuízos, desorganização financeira, eu podia estar melhor financeiramente, graças a Deus, eu descobri numa época onde eu consegui lidar melhor com isso, mas é outro problema, porque não tem planejamento. As pessoas que têm TDAH não conseguem se organizar, não conseguem se planejar, esquece de pagar contas, se endivida de tanto Uhum. esquecimento, não consegue, eu não conseguia ter agenda. Até hoje eu Uhum. ainda tenho prejuízo. Então, eu juntei muitos prejuízos que eu consegui melhorar, mas alguns
me acompanham Uhum. até hoje. Por isso que eu digo, para as famílias, não deixe isso acontecer com seus filhos, né. É muito Sim. sofrido. Então não é Uhum. porque a gente não quer. Tem muitos também que tiram nota ruim e são inteligentes, você vai ver, Uhum. tem crianças que têm até uma inteligência superior ou até, Uhum. têm altas habilidades, mas não aparece. Por quê? Porque é um prejuízo, não consegue, Uhum. estudar, desatenção, não consegue se organizar, tudo vai por água abaixo, né. Uhum. Então, ele não consegue mostrar o que ele tem de habilidades, ele Uhum. não consegue, por causa dos transtornos. E se tem um diagnóstico, né, eh, a tempo de poder trabalhar com tudo isso, olha, quantos prejuízos vão ser, Uhum. ela não vai ter tantos prejuízos, né, É. como o adolescente, adulto jovem, como eu tive. Com certeza, eu entendo totalmente o que você está falando, porque eu também passei por coisas muito parecidas. Eu fui receber o meu diagnóstico de TDAH no ano passado, fui numa especialista, numa psiquiatra, e nossa, assim, muita coisa fez sentido, porque eu sempre cresci com uma autoestima muito baixa. Pensar, nossa, eu estudo, e eu sempre fui muito dedicada, estudiosa, mas às vezes eu não atingia as notas que nem meus colegas que às vezes nem viam a aula e eu pensava, o que que tem de errado comigo? Será que eu sou burra? E é muito triste, né? Tipo, você pequeno se vê assim. Mas eu entendo Exato. perfeitamente o que você tá falando, porque depois, eu fui, nossa, agora tudo faz sentido. Questão de Tudo. autoestima, tudo se encaixa, é como se fosse um quebra-cabeça que você pensa, então por isso, é por isso, é por isso. E a gente se entende melhor, se perdoa mais também, né? Com certeza, você se entender, você consegue se perdoar e as pessoas conseguem te entender melhor, né, o seu marido, o Uhum, seu filho, os seus parentes, seus pais, fica muito mais fácil. Eu fui o tipo desatenta, né, eu não tive a hiperatividade, uhum, mas como a gente sofre com isso, mas eu tive ansiedade, eu tive minhas comorbidades, e depois que eu comecei a tratar, eu lembro que para ler um livro que eu precisava, eu demorava uma semana, agora com tratamento, tanto uhum, com terapia cognitivo-comportamental, eu tomo medicamento, eu leio um livro de 400 páginas no final de semana. Olha o uhum. quanto mudou minha vida. Depois que eu É, comecei o tratamento, eu consegui escrever livros, capítulos, congressos, muita coisa que eu não consegui antes do tratamento, porque eu não tinha tempo, não dava. O tempo não uhum. dá, né? Porque você tem que ficar, horas e horas relendo, relendo, estudando, se organizando, porque é tudo bagunçado. A bagunça Uhum. externa também te bagunça a cabeça, É. né. A dificuldade de memorizar, às vezes, o que a gente lê, Nossa, assiste, né. Também. exatamente. Nós temos a memória de trabalho, você paga, esquece, né, o que Uhum. você acabou de fazer é complicado. É. E aí você trouxe algumas questões que eu até queria adentrar agora, que era a questão dos mitos, né. Então, por exemplo, que nem você disse, às vezes tirava notas boas, né, estudava bastante, então as pessoas diziam: "Não, ela é uma doutora, não pode ter TDAH", ou coisas desse tipo, né, ou as pessoas olharem para você, e falar: "Não, mas nem parece que você tem TDAH, é impossível, você não tem". Então são mitos que a gente escuta bastante, né, e eu gostaria que você falasse quais os mitos hoje que você mais escuta, lê, enfim, até recebe em consultório. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses principais mitos, Ai, são além bastante. desses. Eu vou tentar enumerar os principais. Primeiro, Tá. esse menino é preguiçoso, doutora. Ele não faz porque ele é preguiçoso. Eu sei que ele Uhum, é inteligente, mas é preguiça de fazer. Não é preguiça de fazer, né? Não venho de, muitas vezes não é a preguiça, é o cérebro desorganizado, que perde o foco. Esse menino perde tudo, doutor. Eu não dou mais nada para ele, porque tudo que eu dou ele perde. Nunca vi coisa uhum, igual. Não vou dar mais brinquedo, não vou dar mais. E aquela criança sofre. Por quê? Não vai, porque esqueceu. Então, é desleixo, né? É muito engraçado isso. Outra coisa, mas imagina que ele tem TDAH, pois quando ele quer, ele foca. Imagina, quando ele foca, uhum, mas é que o TDAH, ele tem quando ele vê uma coisa prazerosa, né, que, dá prazer a ele, ele vai ter mais foco naquilo.
diferente de quando ele precisa estar no trabalho, focar em algo que é desgastante, que demora, que é prolongado. É claro que ele não vai focar, ele vai focar em algo que gera prazer, gera, né, autoestima. Então, não é isso. Não é que foca naquilo porque só não foca no que ele quer. Então, esse Uhum. é um outro, como é que se fala? É um mito. Um mito, Uhum. né? Outra coisa, eu não vou dar remédio para o meu filho, isso é uma coisa importante. Eu não vou dar remédio para o meu filho porque aquilo topa, vai deixar Hum, ele topado. E não é assim. O remédio, porque, como eu falei, nós temos os neurotransmissores, eles são totalmente desregulados, noradrenalina e a dopamina. Então, se a gente regula, aquela criança ela vai ficar mais parada, ela vai focar mais, ela vai ter uma melhora muito grande da atenção na uhum, escola, vai melhorar a autoestima. E aí, quando vai passando o efeito do remédio, é claro que aí os sintomas vão voltar de hiperatividade, uhum, desatenção. É saber a dose, saber a criança que precisa, saber acompanhar. Então, eu escuto muito isso, eu não vou dar porque aquilo dopa, aquilo uhum, vicia. Não, não é que vicia, tá? A criança, enquanto ela precisa, é claro que ela vai querer usar porque aquilo está ajudando ela. E depois ela pode realmente tirar, às vezes ela vai fazer faculdade, ou então o trabalho que ela faz não exige tanta uhum, atenção. Então, pode tirar a hora que ela quer, né. Então eu uhum, acho que esse é um dos maiores mitos. É criança desleixada, é criança isso, é criança aquilo, essa criança, nossa, nunca vi tomar tanto remédio, tem ansiedade, tem depressão, tem isso, tem aquilo, e no fim é porque tem um uhum, TDAH, tem uma doença de base e não foi tratado. Então tem que uhum, tomar tanto remédio, né, porque acumulou comorbidades. Esse menino não dorme, que trabalho, meu Deus, eu levo para a cama, não dorme, não consegue, porque é tanto pensamento, o pensamento acelerado, é tanta coisa na uhum, cabeça, que tem dificuldades de sono. E a dificuldade de sono, que é uma comorbidade que eu esqueci de falar, ela acaba agravando os sintomas do TDAH, porque se a gente não uhum. dorme, é claro que nós vamos ficar mais desatento, mais hiperativo no dia seguinte, né? Vamos piorar, Desregula total, né? desregula totalmente. Mas que criança mal educada! Ela não espera, ela se intromete na nossa conversa, não espera a fila, entra na frente de todo mundo, tropeça, cai, né? Mal educada. Essa mãe não dá educação. É. Quanto as mães já ouviram isso? Uhum, E não é, tá? É o cérebro que trabalha diferente, é o cérebro que não consegue se autorregular, uhum, pela impulsividade. A professora, menino preguiçoso, menino não copia, e leva uhum, bronca em casa, porque não copiou, você é preguiçoso, você ficou conversando, e a criança não uhum. copiou porque não deu conta de copiar, né? Olha o Sim, sofrimento é. dessa criança, gente, o Internalizado, sofrimento. né? Oi? E fica internalizado, E né? fica internalizado. É. Nossa, não consegue. Eu não vou no cinema, no teatro, não para quieto, mas não vou mesmo. Uhum, Ele vai ficar sem filme, sem teatro. E a criança fica sem sim, filme, sem é. teatro, porque não consegue. Não saio Uhum, com ele, não vou em aniversário dele, só me faz passar vergonha, né? Olha quanta coisa. é. Muita coisa, uma carga muito grande, né? É uma carga muito grande. Esses são os E mitos que eu mais. Você lembra de algum que eu não estou conseguindo lembrar? agora de cabeça acredito que não, mas com Eu certeza tem bastante. eu acho que até Tem tem mais. bastante. Eu até Tem. Mas anotei, você falou depois eu vou ver bastante, se, tem bastante né? mitos. Mas não é o da medicação, é o da É. preguiçoso, é o mal educado, Ainda mais são criança, né? Já tem esse preconceito com medicamento psiquiátrico ainda nos dias de hoje, né? Ai, as pessoas tomam medicação para o coração, para dor de cabeça, mas quando a gente fala de saúde mental, ainda infelizmente tem esse estigma, tem esse preconceito. E quando é com criança, é muito maior, né? Porque pior. pensa é tão pequeno, né? Vou fazer, que nem você falou, vai ficar dopado, mas né?
não é assim, né? Então, realmente, esse é um mito bem comum ainda, e também principalmente Exato. pela questão de ser criança, né? Eu vejo. Exatamente, que os pais E têm medo, né, de é, medicar, mas se pegar um médico que saiba, que entende, tem expertise na medicação, tem que acompanhar, né, porque tem os efeitos colaterais, uhum, mas a criança tem que ser muito bem acompanhada para evitar com tudo isso. certeza. Ele ajuda, ele funciona como uma epigenética, né? Ele Uhum, ajuda o terreno para que ela faça terapia. Ela vai aproveitar muito mais, por exemplo, a terapia dela, cognitivo-comportamental, se uhum. ela estiver muitas vezes medicada. Com certeza. E você falou antes, doutora Cláudia, da importância também de ter esse contato com a escola, às vezes os professores que percebem, né, alertar, às vezes conversar com os pais, né? E agora é da parte dos pais. Como que os pais podem ajudar esses filhos com TDAH no dia a dia, né? Como que eles podem oferecer esse apoio? Com certeza, ótima pergunta. Os pais, eles precisam, primeiro, organizar. A criança precisa de organização, ela precisa de previsibilidade, né? Isso diminui um pouco, ter rotina, horário para tudo, horário para comer, para dormir, para tomar banho, sempre naquele mesmo horário, porque a criança já vai se preparando. Muitas vezes, uma rotina que ela pode colocar num quadro, essas crianças são muito visuais, né? Uhum, Então, isso ajuda, olha, tá aqui o quadro, tomar banho primeiro, depois fazer isso. Isso pode ajudar na organização. uhum, Ajudar na própria organização da mochila, fazer um checklist. Vamos ver se você, olha, você está levando lápis, caneta, caderno. Ajuda a criança, essa criança precisa ser apoiada, ela precisa de apoio, né? Porque ela não consegue fazer sozinha. Até que uhum, ela vai conseguir, mas não consegue. Então a mãe precisa, não é porque ele é preguiçoso, ele não consegue dar conta. Muitas vezes uhum, precisa de uma professora, um psicopedagogo para ajudá-lo nas lições. Quando fizer as lições, que não deixa muito tempo. Você já ouviu falar no método Pomodoro? A já. criança já, né? Então, esse trabalho que ela tem que fazer escolar a criança estuda por 20 minutos, 10 minutos descansa, isso vai depender muito da idade também, né? Para cada Uhum, criança nós temos um esquema diferente, porque daí a criança consegue recarregar suas energias. Uns 5, 10 minutos que ela dá de descanso, porque senão a cabeça não aguenta, ela não uhum, tem essa capacidade cerebral para aguentar tanto tempo de estudo. Então, sim. a mãe precisa deixar o ambiente com menos distratores, né? Então, um quarto mais silencioso, porque se tiver várias coisas para a criança Uhum. se distrair, Vai o foco dificultar. inibitório vai dificultar, porque ela vai ficar se distraindo com Muito estímulo, brinquedo, né? com a televisão, não pode ter televisão ligada no quarto. Então, onde ela Uhum. estiver, vai ter que ter poucos estímulos para ela. Aham. Então, isso também é muito importante. Então, a organização e não criticar. Gente, coitada dessa criança. Se a mãe entender os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, se ela entender o que acontece com aquela criança, eu no consultório, eu explico sobre neurotransmissores, sobre função executiva, porque quando a mãe entende, ela consegue entender melhor o seu filho, ela Com consegue certeza. entender melhor as dificuldades. Por isso que a educação, a parental, né, a orientação parental é muito importante Uhum. vindo do psicólogo que está lidando com aquela criança, do próprio médico. Então, se nós ajudarmos essa mãe a entender sua criança, eu acho que vai facilitar bastante. Colocar no esporte, o esporte ajuda demais, é outra coisa do tratamento que eu esqueci de Uhum. falar, né? Cuidar do corpo, Muito. mindfulness, então, isso tudo ajuda, colocar no esporte para, né, melhorar aquela energia. Então, olha Aham. quanta coisa que os pais podem ajudar. E também o elogio, né? Essa criança só recebe crítica. Então, se o pai elogiar ela nas coisas boas, que, olha, você foi maravilhoso, você fez certo, você fez Aham. a lição, você trouxe certinho o material, ela vai gostar, ela precisa dessa recompensa, ela precisa disso, né? O reforço positivo, não o Com reforço certeza. negativo, porque senão a gente só critica, critica, a autoestima vai caindo e a gente não consegue nada.
Não é verdade? Então, tem É muita coisa. E verdade. os pais também conversarem com os professores para ver o que está dando certo em casa, o que está dando certo na escola. Eles precisam falar a mesma língua, conversar, estar sempre com o médico, com o Uhum. psicólogo. Então, tem que ter aí uma, como é que eu falo? Os pais têm que se interessar na terapia da criança, no seu dia a dia, na escola. Então, tudo isso vai ajudar. Realmente se informar, ler sobre isso, realmente mostrar para a Exatamente. criança que, apesar de talvez não viver aquilo que ela vive, tá ali do lado, tá demonstrando apoio, né? Isso é o Sim, mais tem que importante. apoiar, E se evitar desconfie e telas, busque o né? diagnóstico. Exatamente. Evitar telas em excesso, porque a tela estimula, essa criança já tem Uhum. né, estimula mais, é Difícil hoje em dia. prazeroso, Difícil. né? Então, é muito difícil isso para os pais, mas principalmente antes de dormir, a criança já tem distúrbio de sono, né? Aquela Uhum. mente já está acelerada. Então, quando vai chegando a tardezinha, tem que diminuir muita tela, essas brincadeiras muito excitantes. Atividade Uhum. física sempre melhor de manhã, porque à noite a atividade física pode excitar demais essa criança. Com relação à Uhum. alimentação, evitar alimentos que estimulem, né, como Coca-Cola, café, chocolate. Aham. Então, tudo isso é importante. Bacana, bacana, doutora Cláudia. Estamos encerrando por hoje nosso episódio. Foi muito legal esse papo. Você trouxe informações muito ricas aqui pra gente, desmistificou muita coisa também. Então foi muito bacana. Gostaria de agradecer novamente essa presença aqui. Gostei bastante de conversar com você. Muito obrigada. Então, eu só quero deixar a última mensagem, tá? A última mensagem é: pais, não tenham medo do diagnóstico. O diagnóstico, ele não rotula, ele dá direção, ele abre caminhos para a criança conseguir ser entendida, conseguir fazer as terapias e conseguir diminuir tantas críticas, tantos desafios e acumular tanta coisa, evitando as comorbidades futuras. Não tenham medo do diagnóstico. Se vocês desconfiam de Uhum. alguma coisa, vai atrás para fazer o diagnóstico correto e as terapias corretas. Isso aí, com certeza já vai ser ótimo, tanto para o presente quanto para o futuro, né, dessa criança. Então, é isso mesmo. Exato. Obrigada, doutora Cláudia. Eu também que Agradecer agradeço. também o pessoal que escutou a gente até aqui. Não se esqueçam de curtir esse episódio, de comentar o que que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, e é claro também de compartilhar. Ok. Até mais e boa noite para todos. Até mais! Tchau.